A guerra foi iniciada dia 1º de setembro de 1939, onde nós, naquele dia, começaram os bombardeios. Eu me lembro que a gente foi surpreendido pelas bombas. Os meus pais me pegaram, eu e minha irmã, e fugimos todos para o porão, porque na Polônia os prédios eram feitos com porões. E nós nos escondemos lá, apesar que isso não era uma segurança 100%, mas o único lugar onde a gente tinha que ir. E felizmente o nosso prédio não aconteceu nenhuma bomba, mas foram bombeados, os aviões bombardearam, acho que eu me lembro, mais ou menos uns 15 dias. Que foi muito rápido, os alemães chegaram, quer dizer, a guerra na Polônia, a ocupação não chegou a passar de 20 e poucos dias. Aí os alemães vieram e ocuparam toda a cidade. E no começo nós vivíamos na nossa casa, e logo foi fundado o gueto. O gueto foi fundado na parte judaica da Łódź, como diz, onde moravam só judeus, porque a parte onde meus pais moravam era parte do centro, que moravam judeus, mas tudo misto. Nós conseguimos ficar trabalhando até o final do 39. Logo no começo de 40, nós fomos transferidos obrigatoriamente para o gueto. Como meu pai era alfaiate, e ele trabalhava, fazia serviço, então ele trabalhava para diversas lojas. Assim que os alemães entraram, um que dava para ele serviço, que antes da guerra, quer dizer, meu pai presumia que ele era polonês, mas depois da entrada dos alemães, ele se revelou que era um alemão nascido na Polônia, que na época chamavam ele de Volksdeutsch. E como quando os alemães entraram, ele continuava no trabalho dele, e ele fornecia e continuou fornecendo serviço para meu pai. E como ele precisava que meu pai continuasse o trabalho, ele forneceu um documento para meu pai que ele trabalhava para ele. Porque vira e mexe, sabe, toda semana vinha como se chama, uma patrulha dos alemães e passava e tirava os judeus e mandava para o gueto. Como meu pai tinha esse papel que estava trabalhando para ele, então vinha, meu pai apresentava, então nós continuamos praticamente até uns 6 meses no nosso lugar original, não? Isso foi até começo de 40. A gente vivia como eu posso dizer, no medo, que cada vez vai abrir a porta e vai entrar e vão nos pegar. Quando o gueto foi, em começo de 40, quando foi decidido que o gueto vai ser, todos os judeus tinha que sair mesmo, aí nós tivemos que abandonar a nossa casa e fomos para o gueto. O gueto era, no princípio de 40, ele era aberto, quer dizer, aberto. Podia-se entrar e sair assim, com passe, não?
mas no final de 40 foi fechado, os alemães entravam, todo mundo corria e se escondia. Se eles pegavam praticamente nos primeiros tempos pessoas da rua, que inclusive meu pai foi pego desse justo saindo do serviço. Eles pegavam, eles precisavam, vamos dizer, de 500 pessoas, entravam, pegavam nas ruas. Quando não conseguiam pegar suficiente pessoas nas ruas, eles entravam nas casas, mas isso era indiscriminado, quer dizer, não era uma coisa planejada. Entravam, o contingente chegava a 500 pessoas, eles iam, não sei, eu não me lembro mais, ou que uma criança de 14, 15, bom, quer dizer, 14, já quase 15 anos, podia sentir, porque eu acredito que todo o nosso sentido era direcionado à sobrevivência. Quer dizer, todo o nosso pensamento era direcionado para a sobrevivência, que era comer mais um pedaço de pão ou não comer mais um pedaço de pão, ficar na fila ou essa coisa. Quer dizer, era uma vida vegetal. Quando os alemães, isso era no agosto, vieram e começaram a fazer a limpeza completa. Então todo mundo corria se esconder, quer dizer, esconder. Não tinha tanto lugar para se esconder. E eu, justo mais uma pessoa, também um garoto na mesma idade minha, nós tínhamos descoberto como nós morávamos, essa casa era de 2 andares, não? Então a casa era praticamente de madeira, feita só as bases de concreto. Então, na subida da escada, de lado direito, tinha um vão que a gente arrancou umas tábuas e lá a gente entrava nesse vão e punha as tábuas de volta por dentro. Se ninguém não tiver ideia de bater lá, passava despercebido. E eu me escondi lá com mais um garoto, e a minha mãe, porque meu pai já não estava, a minha mãe com minha irmã foram com as outras mulheres, foram no sótão. Quando os alemães chegavam, eles começaram a revistar todos os apartamentos, quartos, todos os quartos revistar, e chegando até em cima. E lá as mulheres estavam todas, pegaram eles e desceram com eles, e foi tudo na rua, todos na rua, gritaria, choraria, criança pequena que tinha, por incrível que pareça, com toda a fome e tudo, ainda nasciam crianças no gueto. Então, essas pessoas desciam, houve gritos, inclusive todo mundo gritava. Então eu, num certo momento, achei que devia, em vez de ficar lá, que podia ter talvez ficado lá e evitava o Auschwitz, mas eu falei que devia ir com minha mãe. Aí saí na rua e me juntei com minha mãe, e desse jeito fomos embarcados para Auschwitz. Não sei se não tivesse me achado, mas era uma possibilidade talvez de ter escapado, mas não podia deixar minha mãe e minha irmã sozinhas. Fomos levados pelo trem, fomos embarcados na estação,
de trem e esse trem ia até, na época, tinha uma cidade, Oświęcim, que os alemães traduziram para Auschwitz, e lá estava feito um desvio, desvio que dava para o campo. O trem parou, as portas foram abertas, lá, esse pedaço de Auschwitz, onde o trem chegava, aquele desembarque estava chamado de Canadá, por incrível que pareça. Porque as pessoas que chegavam, mal ou bem, traziam. Nós, pessoalmente, não tínhamos nada, mas tinha pessoas que ainda tinham uma joia, uma aliança, eram famílias de antes da guerra que ainda tinham, não sei lá, lembranças, pessoas levavam, porque para o gueto a gente levou tudo que tinha em casa. Então as pessoas levavam o que tinha. E quando chegavam, eles desciam com isso, e isso tinha que deixar, porque entrava, deixava tudo e separavam, mulheres e crianças iam de um lado e homens do outro lado. Quer dizer, garoto, eu já não era. Minha irmã foi com minha mãe. E eu fui com os outros. E eles separavam, aí isso passar na frente, quer dizer, tinha que deixar toda a bagagem, tudo. Que as pessoas que trabalhavam lá, naquele lugar, eram prisioneiros já que vinham antes. Eles eram, para se dizer, os privilegiados, porque eles eram controlados, mas eles, sempre, por mais controle que pode fazer, sempre alguma coisa escapa. Então, se eles encontravam alguma coisa, eles escondiam. Isso. E, quer dizer, eles tinham acesso, antes de entregar, antes das coisas serem separadas, por exemplo, de roupas daqui, isso daqui, joias, alguma coisa, ele dava para ele subtrair alguma coisa. Isso eu fiquei sabendo depois. E então esses que trabalhavam lá eram melhor nutridos e eram, por assim dizer, favorecidos. E eles que faziam essa separação toda. Aí, e as pessoas iam mais para frente, já só assim, com roupa de corpo. Lá era feita a triagem. Seleção. A seleção, como diz. Aí tinha uma mesa onde eram sentados altos oficiais da SS, não do exército. Eram, não me lembro se eram 5, se eram 6. E eles que faziam. Aí formavam uma fila, quer dizer, uma fila lá de crianças com mulheres e uma fila de homens. A fila estava formada andando. Chegava na frente, eles olhavam a pessoa como fotografando. E eu acho que, não sei se era pela aparência, às vezes, ou às vezes pelo humor da hora deles. Por exemplo, se a pessoa era, vamos dizer, muito assim, acabada,
velha, automaticamente ia para o forno, que era, me parece, o lado esquerdo. Agora, quem tinha mais ou menos uma aparência melhor, que serviria para trabalhar, ia para direita. Lá eu cheguei, já tinha prisioneiros, quer dizer, hungareses, a maioria era hungareses, que eles eram os principais, que trabalhavam com as carroças, com arar, com carroça. E eu fui designado para ajudante, porque eu era um garoto. Então, cada um deles eram, acho que uns 40 principais, chamava Kutscher, no alemão, acho que, e eu fui designado com alemão. Quer dizer, ajudante era o quê? Acompanhava ele, esfregava os cavalos, que a gente, todo dia, quando ele estava, tinha que... o cavalo recebia um trato especial. Então, eu era obrigado de isso, verificar se o feno dele tinha bastante, se não tinha, tinha que trazer para colocar no negócio, sabe? Limpar o lugar onde o cavalo ele está, não? Ele faz as necessidades, tinha que limpar, trocar o feno de baixo, tudo isso, não? Porque não tinha um grande, uma espécie de celeiro, onde nós dormíamos. Lá já tinha, não era no chão, era uma sala grande, com embaixo, assim, madeira, e em cima também madeira, uma espécie de, como se chamaria isso? Beliche. Beliches, mas assim, grande, mas só de madeira. Não tinha lençol, não tinha cobertor, não tinha nada disso. Entendeu? Assim a gente dormia. E na entrada tinha uma enorme sala onde tinha os chuveiros e os mitórios, como vou dizer. Os chuveiros, na maioria do tempo, não tinham água. Quer dizer, se dava para tomar um banho uma vez por mês, era muito. Porque geralmente não tinha banho. Quer dizer, a gente tinha... Era meio sujo, não? Se dizer. Tinha piolhos. Os cavalos recebiam, fora o feno, recebiam pão velho, um torrão de açúcar por dia, beterraba doce, aquela vermelha. Isso fazia parte, assim como disse, uma sobremesa para os cavalos. E como eu tratava dos cavalos, de vez em quando dava para, como vou dizer, roubar um pedaço de beterraba, um pedacinho de pão velho, sabe? E isso fazia grande diferença. Eu posso falar, um dia, nós saía todo dia de manhã, tinha um apelo, saímos com os cavalos e trabalhávamos o dia inteiro fora. O caminhão vinha de campo, quer dizer, trabalho, não era longe, era no campo, 1 quilômetro dos portões. Era ali. O caminhão saía, quer dizer, não era nem caminhão, eles tinham dois, assim, uma espécie onde colocava onde cozinhava a comida, como se chama, não panela, mas um balde. Tinha baldes de 100 litros, 150 litros,
esse balde ia em cima de uma carrocinha, ia no campo e lá distribuía. Cada um chegava, recebia meio litro de sopa. Né? E ele voltava. E nós, depois disso, só 15 minutos e a gente voltava para o trabalho. Um belo dia, como estávamos arando, me apareceram três beterrabas vermelhas. Um grande achado, porque era difícil, mas às vezes estava enterrada na terra. Peguei, ninguém viu, que tinha só um guarda de longe, enfiei na calça, amarrei minha calça bem amarrada e eu ficava aqui. Na volta do campo, chegava, quando estava, eles estavam contando. Porque de manhã contava quanto saía, vamos dizer, 35, tinha que entrar 35, senão faltava um. Mas eu não soube de ninguém que conseguia fugir de lá, porque era fora no campo, mas fora disso não tinha por aí, porque tinha fora disso, toda a Auschwitz era cercado e eletrificado total. E dentro tinha aqueles, porque o nosso campo era também cercado, mas não eletrificado. Porque se saía de lá não tinha para onde ir. Aí eu cheguei, na contagem, não sei, o guarda naquele dia cismou comigo, não sei se ele percebeu que ando diferente, o quê? Me separou, mandou abrir, amarrar. A calça tinha amarrado aqui e aqui, só que aqui fiz um nó aqui e aqui, aquela calça de listrada. Caiu as 3 beterrabas. Todo mundo entrou, eu pensei, bom, já era condenado. Me mandou, entrei dentro, ele ficava numa assim, uma espécie de, sabe, onde ficam de madeira, onde se esconde, sabe, uma guarita, pode dizer. E ele naquela vez falou, olha, que eu mostro ou não? Ele me mandou ficar de cócoras, com os braços estendidos e uma das beterrabas enfiada na boca. Fiz o que me mandava, mas depois de sabe, 2, 3 minutos a pessoa não aguenta cócoras. Principalmente era mais desnutrida, aguentava um pouco porque era jovem. E cada vez a gente cai para baixo. Cada vez que aí ele andava. Quando ele chegava desse lado, via que eu abaixei, dava uma coronhada, um no ombro, um no pescoço, aqui. Quer dizer, bem que não pegava na cabeça, porque uma coronhada na cabeça liquida com a pessoa. E isso não posso precisar hoje quanto tempo demorou. Pode ser que demorou meia hora. Pode ser que nem demorou meia hora. Não sei, porque noção de tempo era muito relativa. Eu me lembro como hoje, que eu já falava, bom, a próxima batida que ele me dá, eu nem vou tentar levantar, porque não aguento. Então, não aguento mais, faz o que quiser. Já estava entorpecido. De repente, escureceu como de dia para a noite. Sabe? Às vezes aqui fica tão escuro que parece 8 horas da noite. E caiu uma chuva tremenda, mas um aguaceiro terrível. Como essa guarita que ele tinha era meio, sabe, era de madeira, chovia dentro. Não pensou muito. Desceu o chapéu dele com aqueles orelhões, que ele, sabe, para o frio,
Eles usam, na Polônia também, usam chapéu, e aqui se abre, os soldados também, desce, cobre as orelhas, se fecha aqui, e se mandou para morar aquele barraco dele. Se mandou, simplesmente. Depois de uns minutos, eu caí outra vez. A chuva ainda. Nada, não aconteceu nada.